Eu acredito que ninguém impediu pessoas se inscreverem ou roubaram ou subtraírem documentos para as pessoas não se inscreverem em 10 dias. Então o tempo foi grande, como você mesmo colocou, né? A gente está aqui também para entrevista, foi convidado e o pessoal não conseguiu chegar em tempo hábil. Não sei quais são as dificuldades, né? Mas acontece isso daí. Então... Vale só ressaltar que nossa produção tentou a manhã inteira. Nossa produção tentou o final de semana todo, inclusive enviando e-mails, como foi enviado para todos vocês também, avisando, confirmando a presença de todos vocês. De fato, foi confirmada a presença deles aqui, mas antes mesmo de entrar no ar, estava aquele clima tenso. Poxa vida, eles não chegaram a tempo mais uma vez. E, enfim. Pois é, aí é isso, né? A gente aí enfrentamos um processo eleitoral com um grupo falando que era uma eleição ilegal, porque não conseguiram se inscrever, né? É complicado, porque a gente aí se coloca vários exemplos, né? Como vestibular, como um portal. Se você chegar e passar do horário 1 minuto, você não consegue se inscrever. Eu não tenho dúvida, Tiago, que se a sua chapa, se tivesse a minha e a Mobiliza, e a sua chapa chegasse atrasada, ninguém ia querer que sua chapa se inscrevesse, como se a minha também chegasse atrasada, ninguém ia querer que se inscrevesse. Então foi o que aconteceu, né? Agora, o que aconteceu exatamente naquele dia, então, em que a urna foi roubada? Como é que aconteceu esse processo todo, que inclusive foi parar na delegacia, um aluno decotovelado, a aluna responsável que estava segurando, responsável por uma das urnas? Como é que isso tudo aconteceu, Tiago? Então, assim, eu não estava presente para ver, tinha acabado de passar na urna de administração e contábeis e desci. Eu não sei se foi uma cotovelada, não sei se empurrou, então não posso nem afirmar isso. Mas eu sei que esse estudante de comunicação, chama Igor Schmid, ele também não esconde que não roubou a urna, ele diz para todo mundo, até na internet. Schmid, ele que seria, vamos dizer, o líder o representante. Se apresentou de frente, né? Então ele pegou a urna, né? Algumas meninas, eles foram certamente na urna mais frágil, onde tinham meninas, então foi totalmente premeditado. Pegou a urna, jogou a urna do segundo andar, já tinha uma pessoa lá embaixo esperando. Essa pessoa lá embaixo, que acho que estava encapuzada, também não sei, disseram, correu para dentro dos matos e ao mesmo tempo tinham pessoas correndo para despistar. Eu até corri atrás de uma pessoa dessa, mas no final não era ela que estava correndo. Então foi um fato totalmente premeditado, arquitetado e que, assim, sobrepôs a opinião de todo mundo. Então, assim, eles se sentiram lesados e acabaram lesando uma grande parte dos estudantes que confiaram o voto em uma e outra chapa. A partir disso, instalou um caos dentro da universidade, porque todo mundo ficou com medo que roubassem as outras urnas também. E nesse momento as urnas foram fechadas de qualquer jeito, não foram lacradas, não foram lavradas, não foram contadas as cédulas, foram transportadas de qualquer forma. E também foram fechadas não na hora determinada. Então, 9h30, 9h40, as urnas foram fechadas. Então, assim, as pessoas que iriam votar a partir do término do terceiro turno, do noturno, não conseguiriam votar. Então, as pessoas foram lesadas aí também. Intervalo ou intervalo comercial? Está havendo uma discussão também, não sei se a chapa 1 ou chapa 2, eles estão exigindo uma nova eleição, que uma nova eleição seja feita, e já outra chapa tem uma opinião oposta a isso, contrária a isso. Então, nós vamos ao intervalo comercial. No próximo bloco, a gente volta, então, esclarecendo, então, por que deve ser feita uma nova eleição ou então não. A gente conversa com eles aqui no nosso último bloco da nossa entrevista sobre o DCE. Não sai daí que hoje em Foco volta já já. Estamos de volta hoje em Foco. Bem, para quem perdeu o que foi dito aqui nos últimos blocos, a gente vai mostrar uma matéria feita com a nossa repórter Érica de Sá, que mostra a situação que aconteceu na UESC, envolvendo todos esses problemas, então, da eleição do DCE. Vamos conferir a matéria, então, de Érica de Sá, com imagens de Léo Brandão. Estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz ainda esperam pela apuração dos votos que vai escolher os novos integrantes do DCE, Diretório Central de Estudantes. As eleições ocorreram nesta segunda e terça-feira, mas segundo alguns integrantes da Chapa 1, os
participantes da comissão eleitoral não apareceram na faculdade desde o dia da eleição, isso como uma forma de favorecer o grupo oposto. Foi roubada uma urna pelos integrantes do coletivo Mobiliza e a comissão eleitoral deu ordem para que se fechassem todas as urnas para que se garantisse a segurança do processo. Então todas as urnas estão aqui dentro, só que a partir daí a comissão eleitoral sumiu e não quer apurar as urnas. Já esta integrante da Chapa 2 disse que a contagem dos votos não aconteceu por causa de uma terceira chapa que não pôde participar das eleições. Na verdade, o terceiro grupo que não conseguiu se inscrever para disputar o voto do estudante, por não ter cumprido as regras do edital, esse grupo decidiu implodir o processo eleitoral por não fazer parte dele. E aí, durante toda a eleição, eles criaram diversos tumultos, confusões, impediram vários estudantes de votar, agrediram membros das chapas e isso dificultou o processo eleitoral durante todo o tempo. Mas aí, no segundo dia de votação, uma urna foi roubada. E essa urna sendo roubada inviabilizou o restante do processo, porque o processo foi interrompido, as urnas não foram lacradas, as atas não foram lavradas e o estudante que estava estudando no turno da noite, que ia votar, não pode votar porque a votação foi interrompida. Então, como todo esse processo eleitoral dos 2 dias foi inviabilizado por conta desse grupo, a gente pede que o bom senso, tanto dos estudantes quanto da Chapa 1, para entender que esse processo ele precisa acontecer respeitando as regras, seguindo o edital, respeitando o estatuto e, mais do que isso, preservando a imagem do DCE. A universidade tem 10 mil alunos. Segundo alguns integrantes da comissão eleitoreira, apenas 2 mil foram às urnas, o que enfraquece as lutas por causas coletivas. Os estudantes já entraram na justiça para garantir a validação das eleições. Durante todo o processo eleitoral tiveram vários recursos nas urnas e a comissão eleitoral não julgou. Ontem, os integrantes da Chapa 2 enviaram um recurso pedindo anulação das urnas porque encerrou antes do horário as eleições. Agora, o que acontece? Vários cursos, inclusive integrantes da Chapa 2, fecharam várias urnas antes do horário durante o primeiro e segundo dia. Educação física, enfermagem, medicina, várias urnas, não tem porquê, esse argumento não é válido. Nós estamos aqui desde a madrugada de terça para quarta. Foi quando o pessoal da comissão eleitoral trancaram a porta, na verdade, saíram, deixaram a gente aqui à mercê, como marcaram com a gente às 9 horas da manhã de quarta-feira. Até hoje não apareceram. Nós entramos, na verdade, durante a eleição, entramos com alguns recursos, nada foi julgado, nada foi feito. E no caso, e o pessoal sumiu, até agora não deram as caras. E muitos estudantes estão realmente querendo uma apuração e nada disso acontece. Ninguém aparece para dar algum pronunciamento e nada. Até agora, ninguém apareceu. Essa estudante integrante da Chapa 3, que não entrou no processo eleitoral, dá outra versão para o caso. Enfim, eu faço parte do coletivo Mobiliza. Nós inscrevemos uma chapa para o processo eleitoral do DCE, mas fomos limados do processo sem nenhuma justificativa, nem nenhum documento oficial que comprove que, de fato, não poderíamos ser inscritos. Segundo o edital de eleições, a gente poderia se inscrever na sala do DCE ou com o membro da comissão. Fizemos a inscrição com o membro da comissão, temos o comprovante de inscrição, mas fomos simplesmente limados do processo por decisão arbitrária da comissão eleitoral, que já ficou muito provado durante todo esse processo que não é uma comissão imparcial e tem ferido, os princípios de democracia e isonomia que o processo eleitoral precisa. O que aconteceu no último dia, que foi o caso do furto da urna, não foi uma ação do coletivo Mobiliza. Essas acusações são acusações falsas, pois o coletivo teve uma postura de mobilizar a categoria durante uma semana de campanha e 2 dias de votação. Nunca foi do interesse da chapa ou do coletivo Mobiliza atrapalhar o período de votação, mas sim de denunciar pedindo novas eleições. Então tá aí, essa matéria foi gravada na quarta-feira passada, mas a situação ainda não foi resolvida e ainda não foi feita. Vai haver, na verdade, uma nova eleição? Não vai, porque na verdade a Chapa 2, eles não querem uma nova eleição. Não, querem. Outra. A Chapa 2 querem uma nova eleição. Querem uma nova eleição, perdão. E a Chapa 1 não quer que seja feita uma nova eleição. Isso. Então, vamos falar o motivo? O Tiago, você estava querendo, na verdade, falar um pouquinho sobre o furto, né? Isso. O que aconteceu? Esse coletivo, o coletivo Mobiliza, ele sempre é um coletivo que defende muito a legalidade, né? Então fala muito da legalidade, cumprimento das leis e tudo. E a gente não entende como é que toma uma atitude dessa. O coletivo afirma que não foi uma atitude do grupo, que foi de um integrante, mas tinha rota de fuga.
Tentaram roubar a urna de direito também, tentaram roubar de economia, de medicina, o pessoal impediu. Do outro lado, no outro pavilhão, tentaram roubar o turno, o pessoal impediu. Tem várias conversas no grupo do Mobiliza na internet. Já desde quando eles não conseguiram homologar a chapa, falando em emprenhar a urna, o que é que seria emprenhar? Seria você colocar cédulas a mais para que a urna seja anulada, em rasgar a urna. Então isso daí já está provado que o coletivo vinha discutindo há um bom tempo. Até a desculpa está sendo uníssona, né? Todo mundo está dando a desculpa igual. Então isso mostra também que a organização, eles já pensaram nisso daí, eu não tenho dúvida, né? Já pensaram nisso daí. Aí em relação a essa questão da subtração das urnas, tentaram roubar de outros cursos também, né? E aí a comissão eleitoral, que é majoritária, indicada pela Chapa 2, deu ordem que se fechassem todas as urnas. Então, membros, inclusive, da Chapa 2 vieram com a urna debaixo do braço com segurança da universidade, porque se instaurou um caos na universidade. E aí, dentro da sala do DCE, se lacraram as urnas, né? E aí, essa desculpa, ou esse argumento de que a Chapa 2 está colocando, de que as urnas fecharam meia hora antes, para mim não é válido, não tem fundamento, porque vários cursos fecharam as urnas antes, desde o primeiro dia. Educação Física, que é o curso do nosso colega aqui, Tiago, Educação Física abriu de 8 a meio-dia e fechou para a noite abrir novamente. Então eu tenho certeza que ele não fez isso de má fé, né? E aí... Bem, Tiago. A gente se baseia aqui no Estatuto, como foi baseado também no Estatuto, no edital